Olá, saúdo cada um dos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu tô aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi de um texto que não fui eu que escrevi. Ele se chama Ser Valente. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu vou ler e compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, se conosco, em teu nome pedimos que tu nos abençoes e mostres aquilo que nós precisamos ver e nos ensines aquilo que nós precisamos colocar em prática. Amém. Bom, irmãos, então o texto chama-se Ser Valente e nós vamos meditar sobre Neemias, capítulo 2. É um texto também longo, como foi o de ontem, mas nós vamos ler juntinhos, tá bom? Eu vou ler novamente na tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, que é um texto bem fácil para todo mundo entender. E diz assim, ó, Neemias vai para Jerusalém. O que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. E o rei nunca me havia visto triste e por isso ele perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: e o que é que você quer? Eu orei a Deus do céu e depois disse ao rei: se o senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o pedido e perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando eu voltaria. Eu disse: então, pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província de Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província de Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Aron, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Judá. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia colocado no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade, pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do Dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade, que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte, para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale de Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei para o meu caminho, pelo mesmo caminho pelo qual tinha vindo, e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejamos como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram: vamos recomeçar a construção. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sanballat,
Tobias e um árabe chamado Gesem souberam de que estávamos falando. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Amém? Eu gosto muito desta passagem, né? Porque Neemias, ele era apenas um copeiro, ele servia vinho para o rei, ele não era engenheiro, ele não era pedreiro, ele não tinha nada a ver com construção, né? Mas Deus colocou no coração dele a necessidade de trabalhar pela obra dele, pelo povo dele. E Neemias encarou o desafio, né? E é muito importante hoje em dia nós também encararmos os desafios que Deus tem colocado para nós. Bom, quem escreveu esse texto foi Prisca Lessa. O versículo que ele escolheu para ser o chave foi o 17, diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Bom, então, o texto diz que Neemias era um homem comum, ele era um trabalhador que estava lá cumprindo seus deveres no palácio. Mas ele tinha uma diferença, que era fundamental. Ele era um homem temente a Deus. Então ele se viu diante de uma situação muito difícil, que exigia uma ação. E ele abraçou a missão de ser parte do propósito do Senhor. Então o que acontece? Algumas pessoas no outro capítulo 1, vêm e contam para ele como está a cidade de Jerusalém, que está destruída, os muros da cidade estão todos queimados, não tem nada ali que possa se aproveitar. E Deus colocou no coração que ele fosse reconstruir a cidade. Então, assim, ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito para ele e ele atendeu esse propósito. Então, muitas vezes, a gente responde à missão de Deus com frases como: eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu sou incapaz, eu não tenho tempo, não vai ficar bom, aquela irmã faz melhor que eu, aquele irmão faz melhor que eu, não vai dar, eu vou pensar, tá, eu vou ver, depois eu dou uma resposta. Então, essa suposta humildade que não convence ninguém, muito menos a Deus, geralmente esconde o nosso medo e a nossa falta de confiança nos propósitos de Deus. Porque Deus não nos daria nenhum propósito, não daria nenhuma coisa para fazer que nós não fôssemos capazes, que Ele não pudesse nos capacitar. Então Jesus disse a seus discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Está lá em Mateus 8:26. Então, o Senhor não gosta, ele reprova totalmente a falta de coragem das pessoas. O Senhor necessita, no seu trabalho, na sua família, pessoas destemidas, pessoas que encarem os seus projetos, porque o Senhor os financia. Ele não vai deixar projeto nenhum cair em terra. Então, em vez de sermos medrosos, o Senhor deseja que sejamos ousados pelo seu poder e façamos coisas extraordinárias em seu nome, pois para ele não há desafio grande demais para ser vencido. E uma coisa extraordinária não é uma coisa que, nossa, do outro mundo. Não, uma coisa extraordinária é qualquer coisa que você faça para o Senhor de coração. Qualquer coisa que você faça que outro não faria. Então, isso é extraordinário, é uma coisa incomum. Uma coisa simples é quando alguém solicita: a irmã poderia cantar um hino para ajudar no nosso culto, ou a irmã poderia ler uma passagem, fazer uma oração. Uma coisa que parece tão pequena, né? Mas na verdade não, é uma coisa extraordinária para o Senhor, porque é um propósito, é um trabalho, é uma coisa para Ele. Então, nada do que a gente faz para o Senhor é uma coisa comum. Nada, nem varrer um chão, nem tirar um papel do chão. Nada. Se esse trabalho está sendo feito para a honra e glória de Jesus, ele será certamente abençoado.
Então, a gente sabe que não existe para Deus nenhum desafio que seja grande demais para ser vencido. Então, diante de novos desafios, a gente se vê assombrado pelos sentimentos de incapacidade e medo. Mas é preciso que a gente tenha coragem, né? O Senhor não quer nenhum banana gospel. O Senhor quer pessoas ousadas, que estejam dispostas, disponibilizadas, que estejam a fim de ajudar na obra. A gente precisa ser valente que nem Neemias. Se este livro não fosse importante, ele não estaria na Sagrada Palavra. Eu estaria aqui para nos servir de exemplo. Porque Neemias, ele não atentou para sua incapacidade. Ele não pensou, Senhor, eu não vou fazer nada não, porque eu sou copeiro. Tem nada a ver, né? Nunca sentei um tijolo. Não sei não. Nunca vi uma planta. Não. Ele acreditou no poder de Deus e foi muito, muito bem sucedido em sua missão. Então, Deus está em busca de pessoas dispostas. A gente tem que ser corajoso. A gente tem que ser corajoso. E tem que ter boa vontade, coragem, ousadia. A gente tem que fugir de novos desafios quando a gente justifica essa fuga por medo, por insegurança. Isso é covardia. E covardia definitivamente não é um aspecto do Espírito Santo. Então o Senhor necessita que cada um de nós façamos o nosso melhor, porque Ele certamente ele nos capacita. Então o Senhor não está preocupado em quão capacitado você é, em quanto você sabe fazer as coisas, porque o Senhor chama a todos, aqueles que têm capacidade e aqueles que não têm, os que parecem incompetentes e aqueles que têm competência, porque quem dá a competência, a capacidade é o Senhor. Então o Senhor não chama só pessoas para Ele capacitar, né? O Senhor chama pessoas que estejam dispostas a serem capacitadas, independente do trabalho a ser feito, independente se o trabalho vai aparecer ou não vai aparecer. Então, Ele não quer que nós sejamos pessoas medrosas, inseguras e acabemos assim desistindo das coisas que tem que ser feitas porque nos achamos incompetentes para fazer. Vou contar uma pequena historinha aqui a respeito de um bem-te-vi. Havia um incêndio imenso na floresta e as chamas vinham comendo todas as árvores, muitos animais estavam sendo mortos e toda a bicharada correndo. E por incrível que pareça, havia um beija-flor no contrafluxo. Enquanto todo mundo fugia do fogo, o beija-flor ia e voltava. Então, o macaco perguntou: Ô beija-flor, o que você está fazendo? Ele falou: estou tentando apagar o incêndio. Eu estou indo até o lago, pegando gotas de água e estou levando até o incêndio para apagá-lo. Aí o macaco deu muita risada. Falou: mas você é um trouxa mesmo, né? Você acha que você vai apagar o incêndio com essas gotículas de água no seu bico, num bico de beija-flor? Olha o tamanho do incêndio. E olha o que você está fazendo, olha o que você está falando, gotinhas de água. E aí o beija-flor olhou para ele e disse: bem, talvez eu não apague o incêndio. Talvez não. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando a minha contribuição. E é isso, irmãos. É isso que o Senhor espera de nós. Não importa se nós temos um oceano de bênçãos, de coisas boas para fazer pela obra do Senhor, ou se temos apenas gotículas, como a do beija-flor, para apagar um incêndio enorme. Não importa se são gotas, ou se é um oceano, ou se é um rio. O que importa é que estejamos a fim de trabalhar corajosos, destemidos e disponibilizando sempre aquilo que o Senhor nos deu para que nós possamos devolver a Ele em forma de trabalho. Bom, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, para variar o meu abraço de ursa, e lógico, né, com a minha palavra de ordem, que é saudades.